caso... Professor, Pode falar. é como se o elétron estivesse de cabeça para baixo, né? Porque as ondas estão ao contrário, né? Estão ao contrário, justamente. E o pior, o que acontece quando o paciente tem um infarto agudo do miocárdio? Acontece no eletro que a gente chama de infarto com supra. O que é supra? O supra é quando o movimento cardíaco, o movimento da onda QRS, ela não consegue se completar, né? Por quê? Porque alguma parte ali do coração vai estar sofrendo de isquemia, né? Alguma parte do coração não vai ter um movimento perfeito, porque não tem oxigenação, né? Então, o meu coração está sofrendo um infarto agudo do miocárdio. Eu tenho o meu coração sofrendo um infarto agudo do miocárdio. Uma parte do meu coração está ali sofrendo uma isquemia, está necrosando, não tem oxigênio, não está funcionando. Então, o meu coração ele não consegue completar a onda QRS normalmente. Então, acontece o que a gente chama de supra, né? Ou seja, a onda desce, sobe e não se completa. Fica como se fosse uma lombada. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui ela deveria subir, descer e fazer uma nova onda. Vocês estão vendo que ela fica como se fosse incompleta a onda. Ó, vou mostrar para quem está aqui em casa no Instagram. A onda ela fica incompleta, né? Então isso aí indica que o paciente está sofrendo por um infarto agudo do miocárdio. Aí vocês dizem: ah, professor, então quer dizer que todo paciente que está sofrendo um infarto agudo do miocárdio, o eletrocardiograma vai ser desse jeito? Não, não quer dizer isso, porque existe infarto agudo do miocárdio sem supra. Ou seja, existe infarto agudo do miocárdio que a gente não identifica no eletrocardiograma. É mais normal, mais natural a gente identificar. Mas existem alguns infartos que a gente não vai conseguir identificar, né? Vai diferenciar aí de um para outro. Então, quando você vê um eletrocardiograma que a atividade elétrica do coração, ela não consegue completar a onda P, QRS, T, ela fica na metade, ou ela não completa o Q, ou ela não completa o R, ou ela faz um supra, é sinal de que existe uma alteração no eletrocardiograma do meu paciente, né? Se existe a supra, quer dizer que o paciente está tendo um infarto agudo do miocárdio. Ou seja, o que acontece quando a gente tem esse supra, né? O coração ele vai fazer o movimento, porém o coração ele não consegue completar o movimento perfeito. Ele até consegue bombear o sangue. Ele consegue bombear o sangue, mas o movimento que ele faz não foi perfeito, porque existe alguma parte ali do coração, do miocárdio, que está sofrendo, que está faltando oxigênio, que está tendo isquemia, né? Então, aquela parte ali, ela vai provocar um efeito no meu eletrocardiograma. Eu estou lendo aqui o meu eletrocardiograma, mas o movimento ele não está perfeito, né? Então, aqui embaixo, ó, eu vou ter um batimento normal, tá vendo? Ó, aqui embaixo, uma onda normal. Vocês estão vendo que a gente tem a onda P e ele faz o QRS, né? Ele sobe e desce e depois faz uma onda T. Tá vendo? E aqui ele não consegue fazer isso. Tá vendo? Ele não consegue completar. Então existe essa diferença. No eletrocardiograma a gente também vai observar se a frequência cardíaca está normal, né? Porque a gente vai conseguir contar a frequência cardíaca do paciente no meu eletrocardiograma. Inclusive, o próprio eletro já vai dizer a quantidade de batimentos por minuto, né? E se eu não conseguir observar, ele já vai dizer, mas de toda forma eu vou conseguir observar, né? Eu vou ver que o meu coração está batendo pouco, eu vou ver que o meu coração está batendo muito por minuto, muitas vezes. Eu vou ver que existe aí um erro, meu coração bate normalmente, de repente ele para um pouquinho, de repente ele volta normalmente. Aí eu digo, e se o paciente estiver parado, estiver em uma parada cardiorrespiratória, como é que vai ser o eletrocardiograma dele? Reto, uma linha reta. Por quê? Porque ele não vai ter nenhum tipo de atividade elétrica. Não vai ter atividade. Então não vai ter onda nenhuma, onda de qualidade nenhuma não vai ter. Tá certo? Vocês entenderam, compreenderam um pouquinho sobre o eletrocardiograma? Sim. Foi massa, não foi? Eu sou apaixonado por cardiologia, né? Então eu sou muito suspeita a falar. E essas
essas iniciais que tem no papel V1, V2, o que quer dizer? É só para a gente conseguir identificar o local, né? Existe um local padrão, eu vou até procurar aqui na internet para colocar vocês, eu achei até que eu tinha colocado. Existe um local padrão da gente colocar os eletrodos, né? O V1, V2, V3. Então a gente identifica a numeração pelo local em que a gente vai colocar o eletrodo. Na nossa aula prática, eu vou utilizar alguém, ou o nosso bonequinho, João, sei lá se é João o nome dele. Para a gente poder ver como é que coloca, quais são os locais. Mas eu vou colocar aqui uma imagem rapidinho. Só um minutinho. Para você. Se o aparelho funcionar, a gente podia fazer R$1, né? Pois é, o problema é que a gente não tem um aparelho eletrocardiograma ainda, infelizmente. Sabe? Na minha última disciplina de cardiologia, eu até tentei ver se eu conseguia, mas é muito difícil, porque cidade pequena a gente tem poucos aparelhos desse. Né? Se fosse uma cidade grande eu conseguiria até mais, mas infelizmente é muito ruim. Já ia me candidatar para fazer. Estou pesquisando aqui para mostrar a imagem a vocês, para vocês ficarem expert em fazer eletrocardiograma, porque se vocês forem trabalhar em urgência, principalmente em urgência cardíaca, que atenda cardiologia, vocês vão precisar fazer muito eletrocardiograma, né? Então é bem complicado. Então, olha só, aqui tem uma imagem que vai mostrar direitinho para vocês. Tá vendo? As posições que eu vou colocar, os ângulos que eu vou colocar os eletrodos. Não, esse daqui não, peraí. Aqui, esse daqui tá melhor. Ó, a gente tem um eletrodo que vai para o membro superior esquerdo, tá vendo? Esse vermelhinho aqui. Um eletrodo que vai para o membro superior direito. Um eletrodo que vai para o membro inferior, no caso esse pretinho aqui seria na perna. E esse verde seria na outra perna. O que acontece? Quando eu estudei o técnico de enfermagem, lá em 2012, nós estamos em 2020, foi em 2011 que eu estudei, faz um tempinho já. A gente dizia assim, para fazer um eletrocardiograma, você tem que decorar uma coisa. As cores. As cores, elas vão indicar os locais de você colocar no paciente. Por quê? Porque um lado do paciente era vermelho e preto. O vermelho na mão e o preto no pé. E do outro lado era amarelo e verde. O amarelo na mão e o verde no pé. É tanto que a gente costumava dizer assim. Direito Paraíba e esquerdo Brasil. Né? Porque seria as cores da bandeira da Paraíba e as cores da bandeira do Brasil. Então a gente fazia direito Paraíba, esquerda Brasil. Direito Paraíba, esquerda Brasil. Aí você sabia cores escuras embaixo e cores claras em cima. Ou seja, você sabia que embaixo seria o preto e o verde e em cima o vermelho e o amarelo. Para você não confundir. Porque os eletrodos eles são específicos para aquela região. Tá certo? Então, por exemplo, esse eletrodo vermelho ele seria específico para o membro superior direito. Então, não posso trocar. Se eu colocar no membro inferior, vai dar alterado. Vai dar uma alteração no meu eletro. Né? Então eu tenho que colocar na posição correta. Porque hoje a gente não estuda mais dessa forma. Na minha época era assim. Hoje a gente não estuda mais assim. Porque hoje os eletrocardiogramas eles não vêm mais por cor. Eles vêm por localidade. Você tem que ver realmente qual é o do membro esquerdo. Então você vai encontrar eletrocardiograma que o membro superior direito vai ser branco, o membro inferior vai ser vermelho, vai ser verde. Então vai ser diferente. Né? A gente não vai levar mais em consideração as cores. O que é que a gente leva em consideração? Em cada eletrodo vai vir descrito a região de onde ele é. Geralmente essa descrição ela vai vir em inglês. Então a gente tem RA. R é de right, que significa direito. E o L é de é porque eu não sei falar muito inglês. Vê em inglês. Eu só sei que o R é direito e o L é esquerdo. Certo? O A é membros superiores e o L é membros inferiores. Então, o RA, ele é superior direito. O LL, ele é membro... O RL, aliás, ele é membro inferior
direito, né? O LL, membro inferior esquerdo, e o LA, o membro inferior, o membro superior esquerdo. Então, você vai definir de acordo com o que vem lá no seu eletrodo, tá certo? Porque existem vários tipos de aparelhos de eletrocardiograma. Agora, os Vs serão sempre os mesmos. A gente vai ter de V1, um eletrocardiograma convencional, simples. A gente vai ter de V1 a V6. O de 12 derivações. Existe eletrocardiograma de mais derivações, né? Tem até o V9, mas o básico, o simples que a gente utiliza é de V1 a V6. Então, o V1 ele vai ser esse vermelhinho aqui, ó. V1 vai ser no quarto espaço intercostal direito. V1. O V2 ele vai ser do lado do V1. E aí, com os outros eletrodos, a gente vai fazendo uma cascata. Estão vendo? V3, V4, V5, V6, até chegar embaixo do sovaco, embaixo da axila, na linha axilar. Tá certo? Então, eu começo V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Essa é a posição correta de você executar um eletrocardiograma. Depois que você posicionou o eletrocardiograma, posicionei lá todos os eletrodos do meu paciente, eu vou lá pedir o eletrocardiograma. Para se ler o eletrocardiograma vai se demorar 10 segundos, que é o tempo em que o coração consegue terminar um ciclo direitinho, né? Um ciclo de algumas batidas, né? Então ele lê ali por 10 segundos e ali ele vai conseguir captar a forma exata em que está acontecendo a atividade elétrica do meu coração. Se estiver infartando, como eu já falei, a gente vai observar no eletrocardiograma. Se não estiver infartando, estiver com arritmia, a gente vai observar também. Então é interessante, na realização do eletrocardiograma, que a gente sabe posicionar todos os eletrodos. Eu vou mostrar aqui para o pessoal de casa. Olha, pessoal de casa, eu estou me sentindo num programa de televisão. Ó, os eletrodos, as posições que a gente vai utilizar, tá certo? Então, o que é eletrocardiograma? É um exame comum da cardiologia em que a gente vai conseguir identificar atividades elétricas do meu coração, tá certo? Vocês tinham mais alguma dúvida? Isso aí não. Ficou bem claro. Ficou tudo esclarecido. Como eu falei na nossa aula prática, a gente vai ver, vai tentar fazer lá pelo menos as posições. A gente vai aferir pressão arterial, vou ensinar quem não sabe, quem sabe vai nos ajudar também a aferir e fazer uma ausculta do coração. A gente vai aprender, a gente vai escutar o coração e eu vou explicar algumas definições para vocês sobre a ausculta cardíaca, tá certo? Só lembrando que a nossa prova vai ser na próxima aula, tá certo? Então, nós vamos ter uma prova na próxima aula, que vai ser a prova escrita e vai ser uma prova oral, tá certo? Da mesma forma que eu fiz na aula de primeiros socorros. Como é que será essa prova oral? Eu vou selecionar um grupo, vou abrir a videoaula com um grupo e vou realizar 3 perguntas. Dessa vez vão ser 3. 3 perguntas para cada pessoa. Se você souber responder, você responde. Se não souber, você não responde. Tá certo? Depois que todo mundo responder a prova oral, eu vou lançar no grupo a prova escrita online, com 7 questões, e vocês vão responder. E aí vai configurar uma nota, tá certo? Entenderam? Vai ser prova oral e prova escrita na próxima aula. Os conteúdos serão sistema cardiovascular, disfunções cardíacas e diagnósticos até o eletrocardiograma, tá certo? Então estudem bem eletrocardiograma, estudem a composição do coração, como é formado o coração, e estudem algumas doenças, como infarto agudo do miocárdio e hipertensão arterial. Então, vai ser o que mais vai focar, tá bom? As videoaulas estão no YouTube, no IRTEC Oficial, IRTEC Remígio Oficial. Vocês vão poder acessar essas videoaulas. Inclusive, tem videoaulas de outras turmas que eu coloquei também, tá certo? Para vocês poderem ver, assistir.
O trabalho que eu passei sobre o artigo de hipertensão arterial, vocês vão fazer em dupla, escrito, manuscrito, e vocês vão tirar a foto. É um resumo. Agora não é um resumo de 5 linhas, tá certo? Você dizer, o trabalho falou sobre isso e pronto. Não. Vocês têm que ler o trabalho, vocês vão ter até o dia 31. Lê aquele artigo e executa o trabalho na mão escrita, tá certo? Ali também vai configurar pontuações para a nota de vocês. E esse trabalho escrito, ele vai somar com outra nota, porque essa disciplina são 2 notas. Uma nota vai ser essa prova oral e escrita, outra nota vai ser esse trabalho e mais uma atividade, tá certo? Lembrando também que vocês têm que participar, nós vamos ter 2 aulas presenciais e vocês vão ter que participar no mínimo de uma. Quem não for a uma aula presencial não vai ganhar ponto de participação e vai ficar vai ficar de falta, tá certo? Então, além dessas aulas online, vocês vão ter que assistir essas 2 aulas presenciais. Eu ainda não tenho a data dessas aulas presenciais, eu vou combinar direitinho com vocês, porque como eu trabalho de plantão, ainda não saiu minha escala do próximo mês. Aí eu preciso adaptar a minha escala também, para que a gente consiga fazer. Não, como eu já falei, não se preocupem com nota, o que eu quero é que vocês aprendam, que vocês saiam bons profissionais e que futuramente eu possa encontrar vocês e vocês disser, olha, eu aprendi muita coisa com esse professor, é isso que eu quero, não se preocupem com nota, tá certo? E a semana passada, professor? A atividade? Sim, da semana passada, que faltou fazer a correção. Faltou fazer a correção, não foi? A gente vai fazer, o problema é que esse meu tablet, ele não tá lendo aquelas atividades, mas a gente vai ter a oportunidade de corrigir, tá certo? Eu posso até fazer uma videoaula e mandar para vocês a correção, fica até melhor para vocês, tá certo? Mas eu vou dar um jeitinho para que vocês possam ver aí, tá bom? Então, boa noite e um forte abraço para vocês, até a próxima aula, se Deus quiser. Lembrando que a nossa próxima aula vai ser prova, tá certo? Até mais. Um beijo para o Instagram, quem está ainda vendo. Boa noite. Boa noite.